Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Eu queria compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no coração. E, irmãos, nós estamos vivendo períodos, dias no mundo, que nós temos que estar mais atento para o que está acontecendo à nossa volta. Tá? Então essa mensagem, irmãos, é baseada mais ou menos em cima disso que está acontecendo. Que nós, como igreja, possamos abrir os nossos olhos e não nos contaminar com coisas à nossa volta, mas olhar para profecias, o que está acontecendo, porque, irmãos, está para surgir, né? A inteligência artificial está cada vez mais forte. Então vamos se preparar, porque isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer o surgimento do anticristo. Isso quer dizer que muita coisa vai acontecer. Assinaturas de tratados estão acontecendo. E se nós não estivermos atentos, a gente está achando que é coisa normal, natural. Não é natural. Tá? Você nunca viu na história do mundo o que está acontecendo, né? O presidente dos Estados Unidos, com tanta liberdade e autoridade para ir e vir do jeito que está, e a gente acha que é porque ele é poderoso. Não, poderoso é Deus. A gente acha que é porque, não, é porque Deus está conduzindo o cenário para que as coisas aconteçam. Tá? Então, tudo o que acontece, irmãos, no mundo, na nossa vida, na política, qualquer coisa, tudo é a permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. E eu vejo pessoas brigarem, discutirem, se intrigarem, não falar com o colega, não falar com o parente por causa de A e B. E a igreja está naufragando nesse contexto e nessa direção, porque não quer abrir os olhos para entender que é a mão de Deus. Tá? Lucas 5, versículo 32 diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Aí Lucas 24, 17, ele diz assim: glória a Deus. 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Pai, te agradecemos pelo privilégio de ministrarmos a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado direção, uma visão espiritual para essa igreja, para nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem escolhido esse grupo de irmãos para revelar a tua palavra, a tua mensagem. Obrigado, Jesus, porque aqui tem homens e mulheres com desejo de ir para o céu. Homens e mulheres com desejo de conhecer a tua palavra verdadeiramente. Homens e mulheres que anseiam, meu Deus, pela verdade bíblica. Que o Senhor continue nos dando essa porção todos os dias da tua palavra. Que a tua igreja não se contamine com o mundo lá fora. Que a igreja que vai ser arrebatada não se contamine com nada que interfere na nossa salvação. Que a tua igreja, meu Pai,
Não entre, meu Deus, em discussões alheias, algo que não é benéfico para a tua igreja, Jesus. Que o teu povo se posicione para olhar para a tua palavra e amar somente ela e confiar somente nela, em nome de Jesus. E que a tua palavra vá e produza resultados nesta manhã, para o qual o Senhor está mandando. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Pode sentar. Jesus dizendo: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando com Jerusalém. Jesus estava dizendo para os discípulos que eles tinham que pregar e nós também temos que pregar o arrependimento. Para que as pessoas, irmão Edson, entendam que temos que nos arrepender. Primeiro, sem um arrependimento ninguém verá Deus. Se nós não se arrependermos, se nós não se voltarmos para Cristo, nós não veremos ao Senhor. E é isso que Cristo está dizendo. Irmão, Jesus veio para os doentes da alma, aqueles que precisam de arrependimento e transformação, e não para os que estão, e não para os que não que são perfeitos. Jesus veio por causa dos pecadores, por causa daqueles que são falhos, por causa daqueles que... Ele veio por causa de nós, resumindo. Ele veio porque ele olhou e viu que tinha um grupo de irmãos que precisavam do amor dele, da misericórdia e da graça dele. E esse grupo é nós. Como tem muitos grupos espalhados pelo mundo todo. Nessa manhã de domingo, tem muitos grupos, irmão Edson, até em porões, escondidos, ministrando a palavra. Hoje nós temos essa liberdade. Possa ser que um dia nós não teremos essa liberdade, mas hoje nós temos essa liberdade de ter portões abertos, portas abertas e pregar livremente essa palavra. Mas tem irmãos que nesse momento, irmão Ailton, estão em porões, estão em buracos, estão no meio da mata, estão dentro de casas trancadas, ministrando a palavra para 2, 3, 4, 5 irmãos, para 2 irmãos, um lendo para o outro, orando juntos, por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Desde o começo, Cristo vem dizendo, irmãos, que o arrependimento é essencial para a salvação da alma, a qual nós não veremos a Deus. Né? E nós estávamos lendo aqui Lucas 5, né? O irmão vai colocar aí na tela aí, Lucas 5,32, que Cristo não veio para os justos, mas para os pecadores que se arrependam. Jesus Cristo não veio para os justos, aqueles doutores da lei que achavam que sabiam tudo, os saduceus, aqueles homens que diziam que entendiam, eram para entender, mas não entenderam, era para ter a vista aberta, mas eram cegos espirituais. Aqueles homens que sim, que era para fazer o papel que João Batista fez, mas cegos espirituais, não entenderam nada, diziam que entendiam. Mas Jesus veio para aqueles que se aproximaram dele, que queriam. Muitos queriam só pão e peixe, muitos queriam só milagres, muitos queriam só prosperidade, mas muitos queriam ouvir a mensagem do reino de Deus, a mensagem que transforma, que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que muda a vida do pecador. Olha quantas lutas nós temos passado durante o ano passado, no começo desse ano, mas nós não desistimos do Senhor. Por quê? Porque nós conhecemos o Deus da graça, o Deus maravilhoso. Quantas vezes o irmão Edson vem aqui com dor na coluna, em casa com dor na coluna, luta com essa dor, mas não desiste do amor de Cristo. Não desiste, porque sabe que a nossa recompensa não é aqui, é lá. Ele chamou Levi, cego, um cobrador de impostos, um pecador, para uma nova vida, mostrando que todos podem ser restaurados. Ele deu exemplo de Levi, um homem que a sociedade não gostava,
condenava, apontava. Mas Jesus falou, a graça é para todos. O céu é para todos. Eu estou passando e chamando, eu estou passando e anunciando. Você acha que Jesus não tinha tempo para estar voltando? Eu vou na casa de fulano, porque fulano... Não, Jesus não tinha tempo para isso, ele passava anunciando o Evangelho. Ele passava, anunciava, aquela palavra ficava no coração das pessoas. Porque não é nós que fazemos a obra, é o Espírito Santo. O nosso dever, irmão, é só de pregar a palavra, porque quem faz a obra é essa palavra. Quando essa palavra entra, irmão, o Espírito Santo agarra você. E era o que Jesus fazia. Ele saía passando, pregando, anunciando. Muitos queriam só o alimento físico, mas muitos se rendiam a ele, querendo aquela palavra, querendo aquele amor, querendo aquela misericórdia, querendo aquela graça, aquela unção, aquela virtude que saía. Mas muitos queriam ver só o milagre do paralítico. Muitos queriam ver só a multiplicação dos pães. É como acontece hoje. Muitos passam por aqui, só quer ver a multiplicação, só quer ver a porta de emprego, só quer ver a cura, só quer ver o milagre, mas não quer o dono da bênção, não quer o dono do milagre. Tá? Então, irmãos, é isso que nós temos que entender. Permaneça firme e fiel ao Senhor até o último dia da sua vida. Seguir Jesus implica abandonar a vida antiga e aceitar a cura e o novo caráter que Ele oferece. Quando nós chegamos para Cristo, a velha criatura ficou para trás, aquele velho homem ficou para trás, aquele velho caráter já não existe mais. Somos renovados pela palavra, somos renovados pela presença, somos mortificados porque Ele habita em nós. E aquele que tem o Espírito Santo, ele tem que andar em novidade de vida, ele tem que andar em transformação de vida. Se não, irmãos, se essa transformação não tiver em nós não vamos conquistar uma pessoa para Cristo com um panfleto. Nós não vamos conquistar uma pessoa só dizendo que Jesus ama ela. Talvez isso funcionou há muitos anos atrás, mas hoje talvez, não sei, irmão. O tempo passou, as coisas mudou, talvez não funcione mais. Mas o que vai funcionar é a tua vida transformada diante das pessoas que estão na tua volta. É no teu trabalho, é na tua vizinhança, é na tua casa, é onde você for. É a pessoa olhar para você e falar, poxa vida, esse é diferente. Essa mulher é diferente. Esse homem é diferente daquele. Ou eles vão dizer para nós, crente igual você, eu não quero ser. Por quê? Porque não teve um caráter, não teve uma vida transformada como tem que ser. Às vezes até a pessoa quer, mas as atitudes não mudam, o comportamento não muda. E isso, irmãos, não é o panfletinho que vai mudar. Talvez até funcione porque tem uma mensagem bíblica, se a pessoa quiser aceitar aquela mensagem, se a pessoa quiser aquela mensagem para ela, poxa vida, o Espírito Santo tem que agir, tem que trabalhar, tem que fazer na vida dessa pessoa, para que ela volte para Cristo. Mas a melhor maneira é você sendo a palavra de Deus todos os dias na vida das pessoas. Amém? Amém. A graça de Deus se manifesta quando pessoas reconhecem sua necessidade de mudança e respondem o convite de Deus para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? É isso, irmãos. É isso. Quantas vezes nós temos convidado a pessoa até se empolga, a pessoa até fica animada, poxa vida, né? Mas logo passa, mas logo desanima, porque, irmão, está cauterizada a cabeça, amigo. Muitos escândalos acontecendo, escândalos da onde não era para vir, está vindo. E hoje a tecnologia, a internet não perdoa, e todo mundo acessa a internet, todo mundo vê conteúdos, e os escândalos estão aí. Os escândalos estão aí. A semente não brotou. Parece que é para tirar as pessoas, parece que é para tirar o foco, é para aquele que está perdido, não venha.
é para que aquele que está perdido tenha uma desculpa de dizer, não é a bagunça que não está aí. Eu vou fazer o que na igreja? Aqui fora está melhor do que lá. Lucas capítulo 24, nós lemos agora, né? O versículo 47. Eu queria que o irmão colocasse aí. 24, 47, nós acabamos de ler, só para adiantar uma ênfase aqui, que diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Quando Jesus diz isso serve para a gente, irmãos. Porque a gente quer pregar, a gente quer ser missionário nos Estados Unidos, a gente quer ser missionário em outra cidade. Mas Jesus está dizendo, olha, vocês comecem em Jerusalém, que é o lugar que vocês moram. Evangelize primeiro o bairro que nós moramos, a cidade que nós estamos. Por que é que eu tenho que sair de Cosmópolis para vir evangelizar em Indaiatuba? Só se for uma missão de Cristo mesmo, ou se não, a gente fazer. Vamos para Indaiatuba evangelizar. Diferente. Mas qual é a lógica que tem? Eu sair aleatoriamente lá de Cosmópolis, vou lá para Indaiatuba. Se meu vizinho está morrendo. Se a rua da minha casa não tem uma igreja, eu preciso falar de Cristo para aquela pessoa. Jesus falou assim: comece em Jerusalém, comece em São Paulo, comece em Cajamar, comece em Campinas, comece em Indaiatuba, comece em Capivari, comece dentro da tua casa, comece na tua vizinhança. É isso que nós precisamos fazer. Olha aqui o que ele está dizendo. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ele dando uma ordem para os discípulos: comece a sua casa, comece aonde você, aonde eu te tirei. Você não era pescador? Vai lá falar para os pescadores do meu amor. Vai lá pregar para aqueles amigos seus de pesca, que você foi transformado por um poder maravilhoso. É isso. Isso é maravilhoso. A mensagem de Jesus não é sobre milagres, prosperidade, mas o chamado ao arrependimento para o perdão dos pecados. Então, irmãos, a mensagem de Cristo não era em prol de milagres. Jesus, irmã Maria, o objetivo de Jesus não foi para fazer milagres, para apresentar para as pessoas que ele podia fazer, o que ele era poderoso. O objetivo de Jesus não foi multiplicar pão e peixe para matar a fome das pessoas. O objetivo de Jesus não foi pregar prosperidade para ver um homem rico, um homem com casas, um homem com carros. Não. O objetivo de Jesus foi pregar o arrependimento. Foi que essa palavra crave nos nossos corações e que nós temos esse sentimento de todos os dias dizer: Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Eu quero te conhecer. Eu quero me aproximar do Senhor. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero ter amor pela tua palavra. Eu quero acordar de manhã, orar, me ajoelhar. E eu quero ler a tua palavra. Eu quero uma porção dela para a minha vida. Jesus veio por causa disso, irmãos. Agora as demais coisas não serão acrescentadas, se assim ele permitir. Se assim ele permitir, as demais coisas não serão acrescentadas. Mas Jesus veio pregar arrependimento. Porque se nós não buscarmos esse sentimento, esse arrependimento em nossas vidas, irmãos, pode ter certeza que nós não vamos conhecer Ele e nós também não vamos ver. E nós temos alguns exemplos de pessoas que se arrependeram de verdade. Pedro, eu queria que o irmão colocasse aí 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, 1 João, capítulo 1, no versículo 9, olha o que diz: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Ao versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém. Então, irmãos, olha o que é que o apóstolo João está dizendo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se nós confessarmos. Será que nós temos pecado escondido? Será que nós temos pecado que ainda não falamos para Jesus? Será se ainda lá no teu subconsciente, lá no cantinho, não tem alguma coisa que você ainda não falou para Ele? Senhor, me liberta disso, me cura disso, me trata disso. Eu não quero isso para a minha vida, mas eu não tenho força para isso. Cuida de mim, Jesus. Perdoa os meus pecados. Declare, fale para Jesus. Fale para Ele. Porque, olha o que a Bíblia está dizendo. Se confessarmos, não é isso? Olha. Se confessarmos os nossos pecados, Ele sabe, mas nós temos que confessar. Antigamente, há muitos anos atrás, hoje eu acho que não tem mais. Nós não ia se confessar, não se ia lá, né? O cidadão sentava aqui, pode falar, sabia a vida da gente toda, olha. Certo. Né? A gente não fazia isso. Aí a gente ia se abrir com uma pessoa que não tem poder para nada. O irmão está sabendo do que eu estou falando, né? Já se confessaram já alguma vez? Assim? Não? Eu já. Aí a pergunta, irmão Luiz já? Irmão Luiz, acho que nem sabe do que eu estou falando, né, irmão Luiz? É outra geração, irmão Luiz. Quem sabe, a irmã Cátia sabe, a irmã Ângela sabe, a irmã Maria sabe, o pastor Antônio sabe, a Cristina sabe. No Nordeste, principalmente, acontecia muito disso. O pessoal fazia filas. Aí o cidadão sentava lá dentro de um negócio de madeira desse jeito aqui, ó. É. Aí aqui, irmão, era todo abertinho, sabe? Aí você se ajoelhava aqui, era assim. Aí você, pode falar. Eu pulei a senha do montador. Que? Sabia a vida de todo mundo. Era desse jeito, vocês confessavam para a pessoa. Aí ele falava assim, então você vai rezar 10 Ave Maria. 2 Pai Nosso. Está perdoando os pecados. Estou mentindo, irmão? Era desse jeito. Mas tem até hoje. Tem, né? Hoje acho que é raro, acho que hoje mudou. Mas A antes, igreja católica tem. antes não faziam filas. Está entendendo? Mas olha o que o texto está dizendo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas nós temos que confessar. Para o ser humano, não. Para Jesus. Para Cristo. Ele sabe o nosso pecado? Sabe. Mas Ele quer que você confesse. Ele quer que saia de dentro de você. Ele quer que você tire para fora. E quando você confessa, aquilo está sendo arrancado. E Ele é justo e fiel para te perdoar toda a iniquidade, todo o pecado, para Ele ficar em vão o teu nome no livro da vida. Amém? Amém. Maravilhoso, né? Mateus 26, 75. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 75. Que diz assim: 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, olha só, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E saindo dali chorou amargamente. Exemplo de pessoas, irmãos, que se arrependeram de verdade. Um deles foi Pedro. Você lembra que Pedro disse que jamais negaria Jesus, mas ele negou. Em poucos minutos, pouco tempo, de um para outro, ele negou Jesus 3 vezes. Eu não conheço esse homem. Não, você é um deles. Você é galileu, você parece. O teu sotaque é diferente. Não sou, nem conheço. O texto está dizendo que Jesus, antes de ser preso, Pedro todo empolgado, dizendo: nunca vou te trair nunca, Senhor.
E se lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Isso quando Pedro escutou o galo cantar. Aí ele lembrou da palavra de Jesus. E naquele momento ele chorou amargamente. E esse amargamento quer dizer se arrependeu. Ele se arrependeu, igreja. João 21, 17. João 21, versículo 17. Olha o que ele diz aqui, irmãos. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Isso depois que Cristo ressuscitou. Você veja que Cristo perdoou tanto Pedro, que quando Maria foi para o túmulo, o anjo apareceu e falou assim: quem vocês procuram aqui? Vá lá, avise para os discípulos dele e a Pedro, que ele vai encontrar com vocês. Para fortalecer Pedro. Porque ele sabia que Pedro estava amargamente triste com a situação que tinha acontecido. Ele traiu Jesus. Ele negou a Cristo. Mas Jesus queria abraçar Pedro pessoalmente. Aí, depois de tudo isso, aí Jesus ainda dá uma chacoalhada em Pedro. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Fez uma pergunta. Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: amas-me? Para fazer um comparativo com a negação que ele fez 3 vezes. Então Jesus, por 3 vezes, perguntou se Pedro amava. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Aí concluindo o versículo: e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. O arrependimento é uma parte essencial da fé cristã. O arrependimento é tudo na vida do cristão. Sem ele não é possível ter um verdadeiro encontro com Deus. Se Pedro não se arrepende aqui, ele jamais teria um encontro com Cristo. Se Cristo não vê um arrependimento no coração de Pedro, jamais ele confiaria isso que nós vamos falar agora nas mãos de Pedro. Isso mostra que o perdão de Deus restaura não apenas a comunhão, mas também o propósito que Cristo tinha para Pedro. E qual foi o propósito? Preste atenção no versículo. Na última parte: apacenta as minhas ovelhas. Cristo curou, Cristo restaurou, ainda confiou a Pedro o rebanho de Deus nas mãos de Pedro. Amém? Apacenta, Pedro, o meu rebanho, porque eu te perdoei. Eu vi que no teu coração há sinceridade. Eu vi que dentro de você há honestidade. Eu vou confiar as minhas ovelhas a você. Amém? Amém. E Pedro foi um grande pastor de Jerusalém. Foi um grande ganhador de almas. Escreveu 2 cartas. Então, irmãos, mostra que Cristo, quando Ele olha para você, Ele olha para o teu coração. Ele não olha para a aparência, Ele não olha para a roupa, Ele não olha para a tua formosura, mas Ele olha para dentro de você. Se é um coração contrito, se é um coração sincero, se é uma vida de arrependimento. O texto diz que Pedro chorou amargamente. Esse amargamente foi arrependimento, irmão, de ter negado Jesus. O que passou pela cabeça de Pedro? Será se, poxa vida, eu neguei o mestre? E aquilo ficou no coração de Pedro, enquanto Cristo não apareceu para ele, e abraçou, e perdoou. E talvez teve muitas conversas com Pedro sobre isso, que não está aqui, mas com certeza Jesus falou assim: Pedro, fica tranquilo, você buscou arrependimento. O que você fez, qualquer pessoa faria mesmo,
Vocês são um ser humano. Eu também senti medo lá no Getsemane. Eu tive tanto medo que saiu sangue dos meus poros. Ali foi medo, Pedro. Eu não queria passar por aquilo também não, Pedro. Porque eu sou humano igual você. Mas eu vim com uma missão. Eu até falei, Pedro, para meu pai, se possível passasse de mim, mas que não fizesse a minha vontade mais a dele. Mas eu fui com medo, Pedro. Eu sabia o que estava para me acontecer, Pedro. Eu fui com medo. Eu fui com medo. Eu sabia que vinha chicote, que vinha espada, que vinha lança, que vinha coroa, que vinha cruz, que vinha prego. Eu sabia de tudo aquilo, Pedro. É por isso que eu já estou aqui minando sangue de tanta ansiedade e medo que está à minha volta. Agora você vê o que passou na cabeça de Jesus. A Bíblia diz dizer que o homem até gotejou sangue antes de ser preso, como estava psicológico de Jesus Cristo, sabendo de tudo. É igual mais ou menos você estar sentadinho aqui e você fala assim: quando eu sair do culto, alguém vai me pegar ali fora, vou repreender aqui. Eu já sei que vou me dar 10 facadas ali. É mais ou menos isso que Jesus sabia. Imagina, faz aí, irmão, você sabia que você vai sair daqui e vai morrer ali fora? Brutalmente. Irmãos, é isso. Aí Cristo falou, deve ter falado para Pedro: Pedro, eu sei, fica tranquilo. Você tem um coração bom. Você estava sozinho no meio daquela multidão, todo mundo te apontando. Você podia ser apedrejado ali. Você podia ser morto ali. Eles podiam ter te jogado dentro daquela fogueira. Eu sei o que você sentiu, mas no fundo do teu coração, você não queria falar aquilo. Eu te perdoo. Apacenta as minhas ovelhas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus não rejeita corações arrependidos e pode transformar nossas falhas em testemunho de sua graça e do seu amor. Amém? Jesus Cristo, quando vê um coração quebrantado, um coração para ele, um coração dele, Deus não resiste. O filho dele com um coração quebrantado, contrito, arrependido. É por isso que nós temos que se voltar para o Senhor dessa maneira, desse jeito. Mais exemplos, irmão, de pessoas que se arrependeram. O próprio Paulo, o arrependimento de Paulo foi tão grande que ele passou Saulo a Paulo. Olha o que diz Atos, capítulo 9, versículo 4. Atos, capítulo 9, no versículo 4. E caindo ele em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, esse encontro de Paulo e Saulo com Cristo mudou tudo. A vida de Paulo mudou a partir daquele caminho. Aquele homem foi transformado de Saulo para Paulo. E Cristo quer transformar vidas nessa manhã. Cristo quer transformar vidas no decorrer desse mês. Cristo quer transformar vidas no decorrer desse ano. Cristo quer usar nossas vidas para mudar outras vidas. Irmãos, esse encontro de Saulo com Cristo, irmã Maria, mudou tudo na vida desse homem. Esse homem foi transformado pelo poder de Deus. Era um perseguidor da igreja. Ia com a carta na mão para prender cristão, para matar cristão, para aprisionar cristão. Quantos cristãos não iam morrer nesse dia? Talvez ia recusar ser preso, e Paulo ia dar ordem para a espada: pode matar, já que não quer ir, mate. E Cristo mudou a vida desse homem, como tem mudado a nossa vida também, Luiz. Nós temos encontros com Cristo no meio da nossa caminhada. Nós éramos errantes desse caminho. Nós éramos errantes, até um dia nós encontramos com Jesus também. Não foi na estrada de Damasco, mas pode ter sido na estrada de Campinas, em uma rua de Campinas, em uma rua de São Paulo, em uma rua de Cajamar, em uma rua de Indaiatuba,
de Capivari, de Campinas. Jesus nos encontrou em algum lugar. E a nossa vida de pecador mudou para justificado pela graça de Deus, santificado pelo amor do Senhor Jesus Cristo. E hoje, irmão, estamos aqui porque vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Não importa a distância que nós vemos, que nós andamos, que nós temos que dirigir. Ontem tivemos um culto abençoado, recebi visita em casa, está em casa ainda, fomos dormir tarde, estou aqui firme e forte com a graça de Deus. Trabalhei ontem o dia todo, estou aqui forte na presença do Senhor, porque vale a pena. Vale a pena. Esse encontro nosso, irmãos, todos os domingos de manhã, muda tudo em nossa vida. Quantas vezes você já não sentou e fala assim, poxa vida, eu acho que eu não vou vir mais para essa igreja não. Eu vou desistir. Aí tem uma palavra que fala no meu coração. Aí você fala, poxa vida, mudou tudo. Mudou tudo. Essa palavra mudou tudo em minha vida. Glória a Deus. Esse evangelho é transformador. É o evangelho que nos dá força, graça. Olha que coisa boa, irmãos. Todo culto que nós estamos aqui, algo é mudado em nossas vidas. É uma orientação do céu para nós. É uma palavra que vai sair daqui no coração e a gente fala, poxa vida, Jesus, só o Senhor sabia. Só o Senhor conhece a minha vida, mas essa palavra vem de encontro comigo. Aleluia. Faz favor, obrigado. Aleluia. De perseguidor, Saulo se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. O homem era perseguidor, se tornou um dos maiores apóstolos de Cristo, irmãos. Se tornou o maior escritor dos evangelhos, foi Paulo. Por isso que nós não podemos apontar para A nem para B. É por isso que nós não podemos dizer, esse aí não tem jeito, só a morte, ou o cemitério ou a cadeia. Não, irmãos. Talvez cristãos que estavam lá em Damasco, soube a notícia, Saulo está vindo aí. Ô Jesus, mata aquele homem no caminho. Ô Jesus, extermina aquele homem, não deixa ele chegar aqui não. Se Jesus tivesse exterminado Paulo, nós não tínhamos essa riqueza, nós não tínhamos essa preciosidade. Se Paulo não tivesse sido preso, nós não teríamos algumas cartas que ele escreveu na prisão. Tudo há um propósito, irmã Ângela. Tudo há um propósito de Deus para as nossas vidas, porque o Senhor é maravilhoso. Ele reconhece seu passado com pesar. Paulo reconheceu o passado dele, e ele não se alegrou com o passado dele. Coloca aí, irmão, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 15, primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, ele diz assim, ó, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Está vendo? Então, irmãos, Paulo está dizendo que ele é o principal pecador. Porque Paulo, quando lembra do seu pecado, ele lembra com pesar, com tristeza. Talvez nós, quando lembramos do nosso passado, talvez o nosso passado também não foi bom. Talvez se voltássemos, poderia mudar alguma coisa. E até hoje, o nosso passado, muito dele, a gente não deve nem comentar, porque passado, já está dizendo, é passado. E um passado sem Cristo você não pode nem reproduzir, porque sujeira. Paulo está dizendo aqui, irmão, olha o que é que Paulo diz, e esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso Paulo já era convertido, isso Paulo já era um apóstolo, isso Paulo já tinha escrevido várias cartas, mas mesmo assim, pelo passado dele, cruel, homem ruim, ele está dizendo, eu sou o principal. Está vendo, irmão, como é que é as coisas? Eu sou o principal. O exemplo de Paulo nos mostra que nenhum pecado é grande demais para o arrependimento e a graça de Deus. Paulo está dizendo para nós que nenhum pecado é grande demais que não haja arrependimento e que Cristo não possa perdoar.
Ah, mas eu não tenho jeito. Graças a Deus. Tem jeito sim. Não tem pecado que Cristo não perdoa. Mas precisamos confessar. Graças a Deus. Precisamos em oração falar. Fale. Fala o teu pecado, confesse. A Bíblia está dizendo que você tem que confessar, ele sabe. Mas você precisa confessar para ter a intenção que você quer deixar. Que você quer parar. Que você quer largar. Que você não quer mais ele para a sua vida. Então, irmãos, não tem pecado, não tem nada que Cristo não possa perdoar e você ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Uma nova pessoa dele. Um novo homem dele. Também temos o arrependimento do filho pródigo. Aquele filho pródigo da parábola, que perdeu tudo, pediu para o pai a metade do que pertencia para ele como herança. O pai nem deveria dar, mas deu de tanto, talvez de tanta insistência, deu. E ele saiu do mundo afora, gastando tudo, fazendo todo tipo de bagunça, com todo tipo de orgias. Lucas capítulo 15, 21, irmão. Todo tipo de coisa. Esse filho pródigo começou a bagunçar. Começou a fazer coisas erradas. Olha o que diz aqui a palavra. 15, 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Você veja que depois que esse filho gastou todo o dinheiro que o pai tinha dado, saiu empolgado de casa. Estou rico, peguei uma herança, saiu gastando, irmã Maria. Saiu estourando. Todo bar que encontrava tomava uma, toda mulher que encontrava, vamos ali comigo. Toda roupa bonita comprava, todo sapato bonito, esse é meu. E o dinheiro foi acabando e acabou. Aqueles amigos que encontraram já não eram mais amigos. Aquelas mulheres que encontraram já não conheciam mais. Aqueles bares que entraram, o dono do bar já não vendia mais uma cachaça fiada para ele, porque não tinha mais como pagar. E o texto está dizendo: e o filho disse: Pai, isso, ele pequei contra o céu, ele pecou contra o céu. Porque quando nós pecamos na carne, nós estamos pecando contra o céu. E quando ele se juntou com aquelas meretrizes, que o texto diz que ele estava com as meretrizes, os olhos do Senhor estavam olhando para ele. É por isso que ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E perante ti, porque ele gastou todo o dinheiro que o pai deu. Ele se arrependeu de ter pecado contra Deus, se arrependeu de ter gastado todo aquele dinheiro que o pai, com muita luta, conquistou, mas mesmo assim deu a parte dele. Aí ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele pôs no coração dele que nem como filho do pai ele achou que não era mais digno, porque bagunçou demais. Mas o pai recebeu, matou um novinho, fez uma festa. Assim Cristo, irmã Maria, faz com a gente quando nos arrependemos. Quando Jesus vê dentro do teu coração um arrependimento genuíno, quando o pecador se arrepende, nesse momento o céu faz festa. O céu só tem festa quando o pecador se arrepende. Então, o pai fez uma festa, simbolizando que no céu também tem festa quando o pecador se arrepende, que se rende a Jesus. Todos os dias, irmãos, o céu faz festa quando nós chegamos aqui domingo e cada um de nós olha para vocês, vocês olham para mim, olham para vocês, e nós sabemos: poxa vida, o irmão Ailton venceu mais uma semana. Foi dura, foi, mas venceu, está aqui. O irmão Edson venceu mais uma semana. Que bom que ele está aqui. Que bom que não se afastou. Que bom que não desviou. Que maravilha que ele está aqui. A coluna travada, a coluna doente, mas ele está aqui pela graça de Deus. Que bom que o irmão Eduardo está aí. Glória a Deus. Que maravilha que o irmão Eduardo está aí.
Eu até brinquei com o irmão Eduardo hoje, poxa vida, eu achei que você tinha sido arrebatado. Ele falou assim, que seria, não seria bom. Eu falei, eu não falei nada para ele, eu falei, se não tivesse ido, eu achei que nós tínhamos ficado, Eduardo. Que nós estamos aqui ainda, né? Mas glória a Deus por isso, irmão Eduardo. Que bom que você está aqui. É uma notícia boa. O Eduardo demora devido à distância, mas quando ele vem, nos empolga que ele está bem, que ele continua firme, que ele continua na esperança da vinda de Cristo, que ele continua marchando em direção ao céu com todas as lutas que ele enfrenta. Aleluia. Todas as tentações que ele enfrenta, ele está firme e forte. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Graças a Deus. Essa palavra nos mostra que não importa quão longe tenhamos ido. Essa palavra está dizendo para nós, irmã Maria, não importa quão longe você foi. Não importa o que você fez lá fora. Você só precisa é voltar. E sabe que tem pessoas que às vezes não voltam, às vezes, eu não estou falando só aqui, não, qualquer lugar, qualquer igreja. Tem pessoas que não voltam com vergonha. Já pensou se esse filho pródigo tivesse vergonha? Aí você vê que ele colocou tudo aqui que não facilitaria a vida dele. Ele ensaiou para chegar aqui. O texto diz que ele fez um ensaio. Eu vou chegar lá e vou falar para meu pai, isso. Mas tem pessoas que às vezes não voltam com vergonha, com medo de apontamento, com medo de críticas. Mas isso não é o nosso papel, de apontar nem criticar. O nosso papel é abraçar, é receber. Como esse pai recebeu o filho e fazer festa. Se a irmã Edna voltasse, nós ia fazer festa. Se a irmã Ivone voltasse, nós ia fazer festa. Se alguns irmãos voltassem, nós iríamos fazer festa. É um filho que voltou para a casa do pai. E o mais preocupante, irmãos, é que nós não sabemos. Porque quando o filho sai, aparentemente está bem, mas como é que está lá dentro? Será que está bem? É isso. É isso. O pai não foi atrás. O pai esperou esse filho voltar. A Bíblia diz que o pai já estava, acho que o pai ficava todo dia ali, ó, olhando para a estrada. Avistou de longe. Está entendendo, irmãos, como que é? É isso. O pai talvez todo dia orava pela vida daquele filho, pela saúde daquele filho, talvez pensando, será que meu filho está bem? Meu filho deve ter comprado uma casa bonita na grande cidade, meu filho deve ter virado um empresário, mas daqui a pouco o filho, quando volta puxando uma sacola na mão, sem sapato, sem roupa, com fome, sujo, fedido, mas voltou para a casa do pai. É assim pessoas que abandonam a fé, e é assim pessoas que não conhecem a Cristo, estão sujos, estão fedendo, achando que estão arrasando, mas no fundo precisa voltar para a casa do pai, precisa realmente se encontrar com Jesus Cristo para ter uma vida mudada e transformada. Amém? Precisamos olhar com clareza a nossa volta, irmãos, e dentro desse contexto aqui, irmãos, o Espírito Santo, ele me mostrou, irmãos, o que está acontecendo em volta de tudo que está acontecendo à nossa volta. E daqui para frente, eu não sei se eu vou magoar alguém, ou se alguém vai ser esclarecido, ou se nós vamos compreender mais e melhor o que está acontecendo à nossa volta. Porque quando eu fui preparar essa mensagem, eu não sabia o que pregar. Estava no meu trabalho ontem, eu falei, Espírito Santo, o que é que eu vou? Ontem, sabe, né? Foi ontem. O que é que eu vou pregar? Eu sem saber, porque todo dia eu faço um devocional. Mas mesmo no devocional, não veio nenhuma palavra. E quando o Espírito Santo me dá mensagem, sabe como é que ele me dá mensagem? Ou ele me dá mensagem no versículo,
ou ele me dá uma palavra. E a palavra que ele deu foi arrependimento. Arrependimento. É o que a nação, o mundo, o povo, a igreja precisa. Se prostrar diante do Senhor e olhar somente para Ele. É por isso que eu coloquei aqui, irmão. Precisamos olhar com clareza a nossa volta. Cristo quer que nós tenhamos um coração e uma vida voltada para Ele. Que a nossa vida e o nosso coração esteja voltado para Ele. Para Ele. Aí, irmãos, aí dentro disso aqui, eu estava pensando, quantas cidades Jesus percorreu? Várias, né? Quantos lugares Cristo percorreu? Vários. Claramente Cristo falou no meu coração. E eu fui pesquisar as cidades e escrevi aqui as cidades. Olha só. Cristo percorreu Galiléia, Judéia, Samaria e Decápolis. Cristo percorreu Cafarnaum, Nazaré, Betsaida, Caná, Naim, Corazim, Tiberíades e Magdala. Cristo percorreu a Judéia e os arredores da Judéia, como Jerusalém, Betânia, Jericó, Belém. Cristo percorreu outras cidades, Samaria, Tiro e Sidom, na Fenícia, Decápolis, que era uma região de 10 cidades, Cesareia de Filipe, no Rio Jordão. Jesus passou por todas essas cidades, anunciando o reino de Deus. Jesus passou por todas essas cidades, anunciando o reino de Deus. Aí eu fui pesquisar também, Paulo, por onde Paulo passou, as viagens missionárias de Paulo. Paulo passou em várias cidades, em vários países, em vários estados, como Cristo também passou, anunciando as boas novas do Evangelho. Anunciando Cristo. Paulo passou pela Ásia Menor, que é na Turquia, passou por Listra, Icônio, Derbe, Antioquia, da Pisídia, Éfeso, Troade, Mileto, Colossos, Laodiceia. Paulo passou pela Europa, passou pela Grécia, passou por Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Cencreia, Chipre, Cesareia, passou por Roma. Paulo passou por todas essas cidades e Paulo plantou igrejas em todas essas cidades. Talvez você vai ficar chocado com o que eu vou falar. O mundo hoje não está tirando a atenção dos crentes. A política hoje está tirando os olhos do crente da palavra. Eu não sei se vocês estão observando, tem um grupo de cristãos rodando de Minas Gerais a Brasília. Não sei se vocês viram. Eu vi essa semana. Um grupo de cristãos que se diz ser cristão, que está influenciando o cristão a se prostrar, a idolatrar, mas em nenhum momento esses cristãos estão pregando Jesus, estão pregando a palavra, estão pregando o Evangelho, estão falando de Jesus, estão mostrando para as pessoas, gritando em cada cidade: arrependa-se dos seus pecados, porque Cristo está voltando. Eu não sei o propósito, mas que não é de Deus, não é. Não sei a tua posição, porque se fosse de Deus, eles estavam vindo de Minas Gerais a Brasília, dizendo: olha, arrependa dos teus pecados, se arrependa porque Cristo está voltando, arrependa das tuas falhas, porque Jesus está voltando. Eu estou falando isso, irmão, porque Cristo pôs isso no meu coração. Não existe cristão que não defenda o Evangelho. Não existe crentes que façam outro tipo de coisas que não defendam o Evangelho. Tomando chuva, tomando sol, tomando vento, passando, vai pegar uma gripe, vai pegar uma pneumonia. Qual o propósito? Eu fiz uma pergunta, a pessoa disse que é para libertar o Brasil. Mas libertar o Brasil de quê, igreja? O Brasil tem 500 anos.
Desde quando eu estudo Brasil, eu entendo Brasil, é a mesma coisa. O Espírito Santo pôs no meu coração. Esse grupo que está hoje no poder, tem um grupo caminhando de Minas até Brasília para tirar do poder. Se o ano que vem esse grupo que está caminhando entrar no poder, esse que está no poder vai de Brasília até Minas para tirar esse que está no poder, e a vida continua, e a igreja se envolvendo com isso. Aí eu pergunto para você, quantas vezes você viu essa reportagem essa semana, aplaudiu, e quantas vezes você meditou na palavra, estudou a palavra essa semana? Quantas vezes você orou, você dobrou os seus joelhos em prol a uma nação santa, transformada pelo poder do Evangelho? Porque só quem pode mudar uma nação é Cristo. Só quem pode mudar uma nação é Jesus Cristo, se essa nação se render a Ele, se essa nação se dobrar a Ele e dizer: Senhor, eu quero o Senhor para a minha vida. Porque, irmãos, a política não vai mudar o Brasil. O único que pode mudar o Brasil é Jesus Cristo, como mudou nossa vida. Glória a Deus. Como está mudando a nossa vida, igreja, abre os olhos, Jesus está voltando, o anticristo está chegando. O Trump está aí, assinando acordos, isso é bíblico, é profecia. É isso que nós temos que estar atentos. Eu diria que se fosse de Deus, irmãos, se esses homens estivessem fazendo caminhadas sem envolver política, pregando o Evangelho, como Cristo pregou necessidades, como Paulo pregou necessidades. O único objetivo: salvar vidas. O único objetivo: mostrar o reino de Deus para essas pessoas. É isso, igreja. Não se envolva, igreja, para nós não perder a nossa salvação. Esther, ela jejuou, a nação jejuou, até os animais jejuaram. Infelizmente, irmãos, Cristo pôs no meu coração que tem um grupo de pessoas usando a igreja de Jesus Cristo como cobaia, para os seus próprios interesses, que não é o reino de Deus, que não é o reino do Senhor Jesus Cristo, e tem muitos entrando por esse caminho. Talvez você passe momentos de chuva andando de pé em prol a um pensamento que não seja do céu. Mas nós não queremos evangelizar aqui na rua. Essas pessoas não querem fazer realmente um propósito para libertar a nação. Porque o único propósito que pode libertar a nação, irmãos, é quando Jesus está no centro disso. Quando em pró de Jesus, é a gente orar, jejuar e dizer: Jesus, eu vou orar pelo meu país, eu vou jejuar pelo meu vizinho, eu vou orar pelo meu colega de trabalho, eu vou entrar no propósito do Senhor converter aquele coração. É isso, igreja, que muda. É isso que muda uma realidade. Porque, irmão, aonde tem uma caminhada que eu vejo placas, faixas, baixarias, reclamando, criticando, apontando, blasfemando, xingando, falando palavrão um com o outro, isso não é de Deus, irmão. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo pediu para mim falar isso, para a gente se posicionar como igreja de Jesus, para a gente voltar para o Evangelho. Você perde tempo na internet, você perde tempo, mas você não quer ganhar tempo lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, horas olhando a Bíblia, falando com Deus em oração, pedindo para que Deus tenha misericórdia desse povo, que estão fazendo tudo errado, irmão, senão daqui a pouco eles vão perder a salvação. Qual é o intuito disso, irmão? A nação não se resolve desse jeito, a nação não é liberta desse jeito. A nação é liberta quando tem Cristo em primeiro lugar nela. A nação é liberta quando o povo se rende a Jesus. Nós podemos ter 100% de prosperidade no Brasil. Se Jesus não for o centro do coração do governante, se Jesus não for o centro do coração de uma nação, ela não é próspera. Uma igreja só é próspera quando Cristo é o centro dela. Nós só somos prósperos quando nós temos Cristo como centro das nossas vidas. É isso, igreja, que nós temos que entender.
Não diga amém para qualquer coisa, não bata a palma para qualquer coisa e não aprove qualquer coisa. Veja se é bíblico. Como é que eu vou sair de um estado, vir para outro estado? Eu não vejo ninguém orar, eu não vejo ninguém clamar, eu não vejo ninguém. Qual é o propósito disso? Agora, se a pessoa sai de Minas Gerais e fala assim, nós vamos orar para Deus converter o coração dos governantes, para Deus mudar a vida daqueles políticos, para Deus entrar no propósito daqueles homens para eles se arrepender dos pecados. Até eu vou para esse lugar. Mas se o propósito não for esse, irmãos, se o propósito for só poder e enganar uma igreja que Jesus ganhou com o sangue dele, só para ter ajuntamento de pessoas. E sabe o que é que Jesus falou mais para mim? Jesus falou assim, que vocês já sabem disso, mas ele falou, a igreja está sendo enganada e muitos vão perder a salvação porque estão servindo e seguindo falsos profetas. O maior inimigo de Jesus Cristo, ele vai vir da direita, não é da esquerda, é da direita. O maior inimigo de Cristo, igreja, ele vai vir da direita. Se hoje, eu não estou defendendo nada aqui, eu só estou falando o que está acontecendo. Se hoje se fosse um grupo de esquerda que tivesse de lá para cá, não estaria nenhum crente lá, tenho certeza. Mas tem crente, tem pastores, que não estão pregando o Evangelho, que não estão falando de Jesus, estão passando por cidades e cidades, mas não estão dizendo, arrependam-se, talvez eu não dá mais oportunidade de eu voltar aqui, que Cristo vai voltar. Eu estou fazendo essa caminhada dizendo para vocês aí dessa cidade de Minas Gerais, olha, Jesus Cristo está voltando, arrependa dos teus pecados. É o último chamado, é o último aviso para vocês. E andar de cidade em cidade pregando a Bíblia, pregando o Evangelho. É esse igreja que eu estou dizendo. Pegue essa informação quem quiser. Mas eu estou falando do Espírito mandou dizer. Muitos estão naufragando junto com eles. Irmão, eu coloco aí 24 e 24. Irmão. Mateus 24 e 24. Vamos encerrar agora, irmãos. Mateus 24 e 24. Irmão, nós precisamos abrir os olhos, irmãos. Tem muita coisa acontecendo no escuro, tem muita coisa acontecendo aos nossos olhos. Tratados de paz estão sendo assinados e a gente está dormindo. Olha o que diz, 24, 24. Ó. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e irão e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Irmão, me desculpe a falar. O falso profeta fazer sinal não é cura não. Só cura não. Quando você coloca uma multidão numa rodovia federal, isso é sinais. Isso é sinais. Que muitos que estão ali inocentes, achando que essa caminhada vai surgir qualquer efeito, que não vai, é só para escandalizar, porque Cristo não está nisso, Cristo não está no meio de bagunça, de baderna, de xinga-xinga, de orgias. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Porque, imagina, uma rodovia federal, eu não sei quantas pessoas tem lá, talvez tenha umas 500 mil, 1 milhão de pessoas. Aonde é que é possível uma multidão dessa na rodovia e não tem intervenção? Já é um sinal.
Se a gente for olhar o natural, não é possível fazer isso. Eu não posso fazer um protesto numa rodovia. Já é um sinal de prodígio. Que, se possível, for enganariam até os escolhidos. Tem muitos escolhidos ali, crentes, até fiéis, achando que o propósito é para libertar. E você acaba perdendo o foco do sabor verdadeiro do Evangelho. Porque homem nenhum nessa nação ou nesse mundo consegue libertar uma nação, a não ser quando Jesus está nela. Esse grupo que hoje está no poder pode perder esse ano. Aí vai ser o inverso. Os que ganharam, os que estão hoje protestando, assumem, e os que perderam vai protestar. E assim continua, faz 4 anos. E a igreja, de novo, na lama. E a igreja, de novo, se contaminando. E a igreja, de novo, recebendo essa migalha. E não acaba nunca. Cuidado com o engano. É tempo de vigiar. Permaneça firme na palavra. Permaneça fiel na palavra. É isso que nós temos que fazer. Jesus está voltando. Muitos vão ficar porque hoje preferiram idolatrar pessoas. Preferiram hoje, irmãos, idolatrar pessoas, achando que o ser humano vai fazer alguma coisa pela nação. Não vai fazer, irmãos. Não vai fazer. O que entrar no poder não vai fazer. Aí quando ele assumir, vai dizer que está pagando bom para o outro. Não pôde fazer nada. Aí perde. Quando o outro assumir, diz que o outro deixou um buraco. Aí assim continua e a igreja se envolvendo cada vez mais. Quem cuida de você e de mim é Cristo. Quem cuida da nossa vida é Jesus Cristo. Não político. Hã? Não político. Não político. Quem cuida das tuas finanças é Cristo. Quem abre porta é Jesus. Quem fecha a porta é Jesus. Ah, eu vou mudar dessa cidade porque essa cidade está ruim, essa cidade é boa, porque você é um filho de Deus, Ele vai te prosperar, Ele vai te abençoar, Ele não vai deixar faltar o teu pão aqui. É isso, igreja. O que está para acontecer está muito maior do que nós imaginamos. Porque se nós estivermos só envolvidos com essas coisas, tirar os olhos da cruz, nós não vamos ter força para dizer, eu não quero essa marca. Eu não quero esse sinal. Mas se nós tirar os olhos da palavra, quando vier a luta, aqui, é a mão, é a testa, é o braço, bota aqui nas costas, onde é que você quer marcar? Vamos ser igual aquele boi, vai empurrar o cara só o ferrão, toma, marcou. Está voando. Está dando credibilidade para isso aqui. Só para encerrar, irmão, não gosto de falar muito de culto, não. Mas desde quando começou esse governo atual, diz que esse homem não subiria a rampa. Diz que esse homem não governaria. Dizia tudo que não vai, já está finalizando. E os crentes brigando. E os crentes se matando, e os crentes morrendo, que o homem vai acabar agora. 4 anos passou. Só quem perdeu foi a igreja. Talvez no nosso meio tem alguns de nós que não falam com o colega de trabalho por causa disso. Talvez no nosso meio tem pessoas que não falam com o parente por causa disso. Talvez no nosso meio um colega teu de trabalho, um parente teu não fala com você por causa disso. 4 anos se passaram, vai entregar agora no final do ano, o homem subiu a rampa, o homem botou a faixa, o homem está governando, que ruim ou bom, está lá. E a igreja se matando. Nós temos que se matar por Cristo, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que anunciar Jesus. Nós não podemos se entregar com pessoas. Nós não podemos se entregar com pessoas. Nós não podemos entrar nesse embate com pessoas por causa disso, irmão. Porque nós somos nascidos de novo. Todos nós aqui temos. Vamos lá votar, vamos lá escolher.
é particular. Nós estamos aqui como soldado de Jesus. Glória a Deus. Nós não estamos aqui como soldado de A ou B. Glória a Deus. Nós não estamos aqui para defender bandeira azul ou bandeira vermelha. Nós estamos aqui para defender aquele sangue precioso que verteu na cruz. Nós estamos aqui para ser um soldado como Paulo foi. Esse homem andou nessas cidades todas aqui, não foi para defender imperador, não foi para defender governador, não foi para defender nada de autoridade, foi para defender o nome de Jesus Cristo. Paulo foi decapitado por amor a Cristo. Talvez tem pessoas que não sejam nós aqui no nosso meio, está dizendo, poxa vida, se eu tivesse tempo, dinheiro, ou se eu tivesse tempo, eu estava lá naquela marcha também no meio daquele povo. Mas talvez essa mensagem de hoje foi para dizer para você, marche para Jesus. Quer marchar? Pega o teu bairro lá, pega a tua esposa, pega o teu filho, filho, vamos marchar para Jesus aqui, vamos bater de porta em porta aqui. Oi, eu vim dizer que Jesus está voltando e eu tenho uma palavra para você. Marche do teu bairro, talvez tem gente lá que está precisando. Talvez, eu espero que nenhum de nós tenha esse sentimento de dizer que queria estar naquele meio daquela multidão. Aí mais uma vez eu falo para você que o Espírito Santo está soprando para dizer, hoje à tarde, pega a tua esposa, vá no bairro onde você mora, evangelize. Não tenha pressa não, chama a pessoa para fora, converse, explica o evangelho para ela, mostre para ela o plano da salvação. Se ele for um crente que está morto, que está ali decepcionado, mostre para ele que não olhe para homem, que não olhe para nada, olhe para Jesus, que ele está voltando. Reative a fé dessa pessoa em Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais com isso, e o teu galardão vai ser uma bênção no céu. Pode ter certeza disso. Olhe para as coisas, irmãos. Olhe quando você vê todo tipo de coisa, olhe se é Bíblia, olhe se isso está na Bíblia, olhe se tem a palavrão no meio, se tem xingamento no meio, se alguém está falando mal de alguém, já não é de Deus. Aquelas pessoas que mataram Jesus na cruz, sabe o que ele falou? Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Isso é a missão da igreja. Isso é a nossa missão. A política está chegando, você vai ver os frutos da igreja, como é que vai estar de política. Você vai ver como é que vai estar os frutos aí de candidatos, de deputados, de governador, de presidente, tudo nas igrejas. Abra os olhos, igreja, por amor de Deus. Se hoje nós tivéssemos as condições que esses políticos têm, para nós fazer realmente uma caminhada para Jesus, com todo o recurso que eles têm, com toda a estrutura que esses homens têm, e quando eles inventam de fazer uma caminhada para Jesus, é uma caminhada para a política. Sempre tem eles lá em cima lá. Aí pega o microfone e vai fazer politicagem. Jesus está em tempo de vomitar essas pessoas, igreja. Nós somos uma igreja séria, nós somos uma igreja pequena na quantidade de pessoas, mais grande no reino de Deus. Nós não podemos se envolver com esses homens que perderam a visão, com esses homens que perderam o foco. Nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada por homens que não querem ir para o céu. Nós não podemos, igreja, deixar de olhar para Cristo, para olhar para homens carnais, que só têm um título de crente, mas não são mais nada. Tem até um cadeirante lá no meio, que diz que é pastor, não sei. Um homem, eu fui pesquisar, o homem já separou da primeira mulher, casou com outra, não sei o que aconteceu, adulterou, está uma bagunça, é crente, está lá no meio, com uma cadeira, corre empurrando. Puxa o histórico dessas pessoas, igreja. Não dê amém para qualquer coisa, não bata a palma para qualquer coisa, não diga que isso é normal, que não é normal, isso é fim dos tempos. As pessoas estão querendo cegar a nossa vista para nós tirar o foco do que está acontecendo globalmente. A inteligência artificial está cada vez mais forte. No ano que vem ela vai vir com força. Daqui a pouco, muitos estão estendendo o braço
para ser marcado, muitos estão dando um pouco para ser marcado, porque perdeu a visão, perdeu o foco. E vai surgir justamente desse grupo de pessoas hoje, que muitos estão se rendendo. Eles vão falar que é bom, que é verdade. Vamos focar, irmão, na palavra. Glória a Deus. Não vamos perder nossa salvação por nada. Não se envolvam com esse tipo de coisa, irmão. Olhe para Jesus. Uma coisa eu tenho certeza absoluta, eu falo do fundo do meu coração, eu estou falando de culto. Jesus não está neste negócio. Porque não é interesse do reino de Deus. Nenhum deles tem interesse com o ser humano. Eles têm interesse com eles. O único que tem interesse na vida do homem é Cristo. Aleluia. E eles estão usando pessoas, uma igreja simples, onde eles encontraram suporte para poder se beneficiar. Só isso. E muitos estão descendo junto com eles. Porque há de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais. A gente pensa que o grande sinal é milagres, curas. Não, irmão. É o que está acontecendo, grandes sinais. Grandes sinais. O anticristo está para aparecer em qualquer momento. Tá? Não esqueça disso que eu estou falando. Está para surgir a qualquer momento. Grandes sinais ele vai fazer. Um dos grandes sinais é assinar um acordo de paz, é unificar tudo, dizer que veio para resolver tudo, vai acontecer. Isso é um grande sinal. Tá? Então, igreja, abre os olhos. Daqui para frente, talvez possa ser o que está faltando no teu coração, esse arrependimento. Talvez está lá. Essa tendência, talvez hoje você dobre os teus joelhos na tua casa e diga assim: Senhor, o Senhor abriu os meus olhos em relação ao que está acontecendo sobre a política. Eu não quero saber disso. Não é o político que vai mudar a minha vida. Não é o político que vai melhorar a minha situação. É o Senhor Jesus. Tira isso do meu coração. Eu quero olhar só para o Senhor. Eu quero olhar só para a tua palavra. Eu quero olhar para o Senhor. Enquanto essas pessoas tiverem pessoas para ajudar eles a fazer o que eles estão fazendo, só eles se dão bem. E nós continuamos acordando cedo, nós continuamos fazendo tudo isso, e a vida não passa. Você continua no postição do Gutenberg, você vai continuar indo para o teu trabalho de 5 horas da manhã, 6 horas, chegar tarde de casa, você vai continuar batendo uma porta atrás do emprego, mas a nossa vida continua. Mas uma coisa eu digo para vocês: aquele que pode mudar realmente a história, ele está cuidando de nós. Amém. Ele está cuidando da nossa vida. Só Ele pode cuidar da nossa vida. Só Ele pode libertar uma nação, um país, um mundo. Só Ele. E a libertação que Ele quer não é colocar governos, é colocar Ele dentro do coração de cada ser humano. É colocar o Espírito Santo dentro do coração das pessoas que o amor de mundo já foram. Aí eu escrevi aqui ainda, irmão: esse engano intenso caracteriza tempos finais de forte apostasia. A apostasia chegou. Ninguém tem mais amor por nada. O amor de Cristo acabou. Acabou o amor de Jesus, irmãos. Ninguém sai para falar mais de Jesus. Vou repetir: esse engano intenso caracteriza tempos finais e forte apostasia. Irmãos, que Deus abençoe a gente. Se Jesus voltar nesse período de 3 domingos, eu não vou estar aqui, nós vamos nos encontrar na glória. E se eu partir desses 3 domingos, eu espero vocês lá. Amém? Mas continue pregando a palavra. Não tenha medo de pregar, não tenha medo de falar, não tenha medo de magoar.
Eu prefiro magoar um irmão do que magoar Cristo. Eu prefiro que o irmão ele saia daqui chateado comigo e ser aprovado por Cristo. Você pegou a mensagem, você pegou a verdade, você está abrindo os olhos. Temos que ser João Batista, igreja. Temos que ser Paulo, temos que ser Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ser parecido com eles, irmãos. E parecido com eles é esclarecer que Jesus está voltando. Continue, igreja. Continue pregando a palavra, anunciando o Evangelho. Não permita que nos seus púlpitos entre mau caráter, falso pregador, falso pastor. Não dê oportunidade para homens que não têm intimidade com Cristo, para pessoas que não querem um compromisso, uma responsabilidade com o céu. Vamos continuar humildes e continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Pastor Antônio, que Deus abençoe o Senhor nesses dias, que Deus abençoe essa igreja nesse dia. Vamos esclarecer a nossa vida espiritual. Vamos para casa em paz, vamos ficar de pé, em nome de Jesus.